tema da nossa live de hoje é como lidar com as preocupações. É um tema que eu pensei em trazer para cá, porque eu acho que é um tema que é super interessante. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Larissa, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. Faço parte da equipe da Cognitiva. E para quem está entrando aqui pela primeira vez e ainda não conhece a Cognitiva é uma clínica de psicologia aqui de Belo Horizonte. E nós temos uma série de lives que está acontecendo desde o início da pandemia. Temos o canal também no YouTube, que tem diversos temas. Então, para você que está chegando agora, ou para você que já conhece a Cognitiva, mas que quer se especializar, conhecer um pouquinho mais sobre os temas. Oi, Cláudia, seja bem-vinda, de Belém, minha conterrânea. E para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre esses temas, você pode entrar lá no canal do YouTube ou até mesmo aqui mesmo pelo Instagram, que tem diversos temas, tá? Dayana, seja bem-vinda. Então, vamos lá começar, né? Então, gente, eu deixei uma caixinha no meu Instagram para falar, para perguntar, né, que se vocês tinham algumas dúvidas, alguma coisa que vocês queriam que eu tratasse na live de hoje. E aí, algumas dúvidas eu já acrescentei na live, algumas eu vou deixar para responder ao final. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando aí na caixinha. Se for de acordo com o que eu estiver falando, eu já falo, senão eu falo no final da live. E uma das perguntas que veio, que eu acho interessante a gente começar a desmistificar, é a diferença, né? O que é a preocupação? O que é a ansiedade? Né? Geralmente a ansiedade, a preocupação, ela está muito ligada à ansiedade. A gente, quando está ansioso, a gente costuma ficar preocupado. Mas ansiedade e preocupação é a mesma coisa? Não, né? Apesar da gente colocar no mesmo bolo, achar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ansiedade é uma emoção, né? E geralmente antes da gente sentir a ansiedade, a gente tem alguns pensamentos, né? E alguns pensamentos que podem nos levar para sentir a emoção da ansiedade. Diante dessa ansiedade, a gente fica preocupado, a gente fica pensando sobre aquele determinado assunto. E aí a gente fica ansioso, né? E tende a ficar pensando diversos pensamentos que podem vir, né? De não saber o que fazer, de se sentir fracassado, de não saber como controlar determinadas situações, né? Por exemplo, agora com a questão do Covid, a gente viu muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas que acabaram tendo o comportamento da preocupação. E aí eu vou explicar mais um pouquinho ao longo da live, tá? Mas só para iniciar falando aí a diferença. Então, a ansiedade, ela é uma emoção, e a preocupação, ela é o comportamento, né? Então, eu estou ansioso e aí eu posso ter diversos comportamentos diante dessa preocupação, dessa ansiedade, que é ficar preocupado. Eu posso ter alguns comportamentos, inclusive sintomas físicos, né? Ficar com taquicardia, ficar suando, ter tremores. Então, uma série de comportamentos podem acontecer a partir disso. Imagine que alguém chega com vocês, alguém que não tem experiência nenhuma com o que é preocupação, tá? E aí essa pessoa chega com você e diz: o que é ficar preocupado? Né? Essa pessoa, digamos que ela vem de uma cultura, de um lugar onde isso não acontece, as pessoas não ficam preocupadas. Como vocês explicariam essa preocupação? Como vocês dariam boas razões para essa pessoa se preocupar? O que teria de positivo na preocupação? Para você dizer para essa pessoa, não, realmente é importante preocupação, você não sabe o que é preocupação, mas é importante você se preocupar. O que vocês diriam aí para essa pessoa? Qual seria uma boa razão? Nós temos algumas crenças em relação às preocupações, né? Muitos de nós acreditamos que a preocupação, ela nos motiva. Muitos de nós acreditamos que estar preocupado é algo que me deixa em alerta e que me ajuda a resolver problemas. Muitos de nós acham que o fato de estar preocupado ou de ser uma pessoa preocupada me impede que eu seja pego de surpresa. Esses comportamentos, esses pensamentos, eles são muito comuns. Isso faz com que a gente ache que ser preocupado é algo positivo,
né? E se a gente às vezes vê alguém que não é tão preocupado assim, a gente às vezes tende até a julgar e achar que essa pessoa ela não tem responsabilidade. Então a gente tende a achar que a preocupação ela é positiva, quando na verdade muitas vezes ela pode ser improdutiva e ela pode nos atrapalhar na nossa tomada de decisão, né? Então eu posso pensar que a preocupação ela vem quando algo ruim acontece, ou quando algo ruim está prestes a acontecer e eu estou preocupado com isso. Mas se eu não sei, como que eu vou saber se algo está prestes a acontecer? Se ainda não aconteceu, como que eu já estou preocupado com aquilo, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que acontece esse ciclo, né, da preocupação, como é que a gente vai caminhando dentro desse processo. E aí, a primeira regra, vou primeiro começar dando algumas regras que facilitam a pessoa que é preocupada, né? Como seriam as regras das pessoas altamente preocupadas? A primeira regra seria, se eu acredito que algo ruim pode acontecer, se eu pelo menos penso que existe a possibilidade de algo ruim acontecer, então eu acredito que a responsabilidade minha é me preocupar com isso, né? E aí, quando eu fico preocupada com isso, eu tô meio que me blindando, eu tô tomando uma ação para que algo não aconteça. Isso é a primeira regra das pessoas altamente preocupadas. Então, se eu acho que aquilo pode acontecer, então é porque tem grande chance de acontecer. A segunda regra, gente, é não aceitar incertezas. Nós temos dificuldades em lidar com a incerteza. A gente precisa ter certeza de tudo, né? E às vezes, por exemplo, a gente pode pensar que se eu não consigo resolver um problema imediatamente, aquilo vai me gerar um problema, né? E aí eu não consigo lidar com essa incerteza, fico nervosa diante daquilo, fico preocupada diante daquilo e acho que isso pode ser um problema. Então, por exemplo, tentando exemplificar para vocês. Digamos que eu tenha que ir num médico, né? E eu acho que eu tô com uma mancha na pele. E aí eu fico pensando que aquela mancha pode ser algum câncer. E aí eu vou e procuro um médico, e vou em um, e vou em outro, e vou em um, e vou em outro, tentando achar uma resposta. E aí, mesmo que vários médicos me digam que aquela resposta, que eu não tenho câncer, eu fico pensando naquilo e eu posso ficar pensando da seguinte forma, mas os médicos também erram, os médicos também podem... E já erraram comigo em algum diagnóstico, então pode acontecer de novo. Então, só o fato de eu não ter certeza daquilo vai me deixar ansiosa, vai me deixar preocupada. E aí eu começo a pensar também em outras situações do dia a dia, né? Será que eu não tenho chance de perder o emprego? E aí eu vou virando uma bola de neve. Se eu perder o emprego, como é que vai ficar minhas contas? Como as pessoas vão me enxergar? Será que as pessoas vão continuar me respeitando? Exatamente, a Brenda falou que uma tosse já vira Covid, exatamente. E a gente começa a ter um tipo de pensamento que a gente chama de catastrofização. A gente começa a catastrofizar aquilo, né? E aí uma breve tosse, uma pequena tosse, um espirro já vira o Covid, contextualizando para nossa realidade de agora, né? E outra regra das pessoas altamente preocupadas é tratar os pensamentos negativos como se eles fossem verdade. Então, se você pensa que alguém não gosta de você, aquilo vai se tornar uma verdade absoluta. Você começa a enxergar aquela pessoa tendo comportamentos achando de que ela não gosta de você. Se alguém está chateado, você acha que aquilo só pode ter sido por sua causa. E aí você começa a se preocupar com isso. Essa preocupação, ela vai te dar algum resultado? Ela vai te trazer algo que vai te ajudar? Não, possivelmente ela vai te atrapalhar, inclusive nesse relacionamento com essa pessoa, né? Outra característica que acontece é quando você começa a pensar em várias coisas que podem te deixar com alguns comportamentos de ficar nervoso, ficar com taquicardia. E aí você não consegue se livrar desses pensamentos.
E aí você começa a pensar, se eu tô tendo esses sentimentos negativos, né? Se isso tá acontecendo comigo, se eles não estão indo embora, então deve ser um bom sinal. Então, ok, gente. Se eu não consigo me livrar desses sentimentos, se eles são negativos, então eles têm grandes chances de acontecer, né? Então eles podem se intensificar e eu não consigo me livrar deles. E aí, gente, eu começo a pensar que eu estou perdendo o controle. E aí é uma outra coisa que é uma outra regra das pessoas que são altamente preocupadas. Elas tratam tudo como uma emergência, né? Então, assim, como que eu faço para identificar, né? Como que eu faço para lidar? Tem algumas pessoas aqui dizendo, eu acho que isso faz muito parte da nossa realidade de hoje, né, gente? Insônia, essa questão de não saber se é o Covid, tem uma pessoa aqui dizendo que tá com arritmia. Eu tive bastante insônia também agora esses tempos, já ficava ansiosa na hora de dormir, preocupada de não conseguir dormir direito. A preocupação, ela muitas vezes, a gente vai entrando nesse ciclo da preocupação e a gente não consegue sair dele. E a gente começa, eu vou explicar para vocês, né, passo a passo, algumas formas que a gente tem de lidar melhor com essa preocupação. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, identificar se essa preocupação ela é produtiva ou ela é improdutiva. A preocupação produtiva é aquela que me ajuda a resolver os problemas. A preocupação improdutiva é aquela que eu fico pensando, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e eu fico só ruminando. É uma preocupação que não vai me levar a lugar nenhum. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma viagem, tá? Digamos que eu tô aqui em Belo Horizonte, eu vou daqui para Ouro Preto. Que tipo de preocupação pode ser produtiva nesse caso? Uma preocupação produtiva é eu ver se meu carro tá com a manutenção em dia, se eu tô com gasolina no carro, se o hotel, digamos que eu reservei, está tudo ok com a minha reserva. Esse é o tipo de preocupação produtiva. Agora, se eu ficar pensando em coisas assim, e se a estrada fechar? E se... Claro que agora a gente está até... Nem foi assim um bom exemplo por conta da questão do Covid, né? Mas vamos dizer que a gente está no momento que a gente está podendo viajar e sair. Mas em situações normais, né? A gente pensaria, eu ficar pensando que isso acontecer uma catástrofe e a barragem, né, que já aconteceu em outros momentos, então eu vou começar a pensar em coisas que estão muito distantes talvez de mim, e aí eu não consigo nem curtir a viagem, porque como a Angélica colocou aqui, estou muito preocupada e bem catastrófica, a gente não consegue nem curtir aquele momento e a gente começa a ter pensamentos que não vão nos ajudar. Em vez de eu curtir aquela viagem, eu tô só pensando nas coisas ruins que poderiam acontecer. Então, uma outra coisa, né, em relação a como que a gente lida com isso. Identificar se o meu problema, como que eu posso descobrir se a minha preocupação ela é produtiva ou ela é improdutiva. Então, para eu pensar se a minha preocupação é produtiva, a primeira coisa é identificar se o meu problema ele é plausível ou é razoável. Ele tem chances de acontecer, né? Se realmente tem chances de acontecer, como que eu vou resolver esse meu problema? Eu devo pensar rápido, eu devo sair rapidamente da preocupação para a solução dele. Se ele não tem uma solução imediata, se eu não tenho uma resposta, se eu não tenho um controle para ele, não adianta eu ficar pensando nele. Né? Se a gente for contextualizar, que eu estou vendo que vocês estão trazendo muitas questões relacionadas a esse momento atual que nós estamos, né? Então, ficar pensando em coisas que nós não temos controle, quando a pandemia vai acabar, quando será que vai chegar a vacina, são coisas que nós, infelizmente, não temos controle, né? E eu já até falei isso em uma outra live, que já faz até bastante tempo, foi ano passado, que foi uma das coisas também que me perguntaram lá no meu Instagram, que é a diferença do toque para a preocupação de agora, né? Como que eu posso identificar que a minha preocupação de agora não é toque? Inclusive tem uma live sobre isso no Instagram da Cognitiva e aqui também no canal do YouTube, da Cognitiva. Eu fiz uma live com a doutora Bárbara sobre esse assunto. Quais são os sinais de que a minha preocupação ela é improdutiva? Primeiro, pensar em coisas que não têm resposta. O que eu tenho controle com relação ao Covid? Evitar sair de casa, né? Sair realmente se eu vou trabalhar, se eu vou fazer coisas que realmente eu preciso fazer.
ter o cuidado com a higienização das mãos, todas aquelas coisas que a gente já tá cientes, né? Se eu já estou próximo do meu dia de vacinar, ficar de olho na data de vacinação, isso está no meu controle. Agora, quando vai chegar a vacina, quando vai estar todo mundo vacinado, quando eu vou poder viajar. Então, assim, são coisas que infelizmente a gente não tem controle. Realmente ficar pensando sobre isso agora não vai nos ajudar. Então, sinais de que a preocupação que você ela é improdutiva. Se você está se preocupando com coisas que não tem resposta, se você está se preocupando em uma reação em cadeia, por exemplo, e se eu ficar desempregado, como é que vão ficar minhas contas, e os meus filhos, e como que as pessoas vão me enxergar, você está se preocupando, sabe? Você não está nem focando só em um problema, você está focando numa cadeia inteira. Isso não vai ser produtivo. Rejeitar soluções por elas não serem perfeitas. Então, eu quero uma solução perfeita para aquilo. Nem sempre eu vou ter a solução perfeita. Às vezes eu vou ter que lidar com a incerteza mesmo. Pensar que eu devo me preocupar até controlar tudo, né? E isso é uma grande ilusão que a gente tem, achar que a gente vai conseguir controlar tudo. Então, que sinais eu posso ter que a minha preocupação ela é produtiva, ela vai me ajudar? Primeiro, existe uma preocupação, existe uma questão e ela tem uma resposta. Então, isso é algo que está sendo produtivo. Eu consigo estabelecer um plano de ação para aquilo, né? Eu preciso focar apenas em um acontecimento. O que eu vou fazer diante dessa situação? E eu preciso estar preparado para soluções imperfeitas. Não necessariamente eu vou ter a solução ideal para aquela situação. Eu vou ter a situação que vai ser adequada dentro dos meus limites, dentro da situação atual que a gente vive. E uma coisa muito importante que eu falo muito, eu acho que eu falo sempre com os meus pacientes, que a gente precisa pensar o que a gente tem controle. Não adianta a gente focar em coisas que a gente não tem controle, porque isso não vai nos ajudar, né? Outra forma da gente lidar com a mudança é aceitar a realidade e se comprometer. A preocupação é aceitar a realidade e se comprometer com a mudança. Quando eu aceito a minha realidade, eu vejo as coisas como elas são, né? Então, muitas vezes eu preciso encarar a realidade de uma forma transparente. Às vezes eu preciso tomar distância daquilo que eu estou vivenciando para não estar muito submersa no meio daquele problema e conseguir enxergar aquilo de longe, aceitar, suspender os julgamentos. Às vezes eu preciso me retirar da cena e eu preciso aceitar a incerteza de que eu nunca vou saber se aquilo de repente vai dar certo ou não. Muitas vezes, gente, a gente fica tão preso no meio da preocupação que a gente a gente começa a encarar um monte de coisa que pode acontecer e a gente não foca no resultado final, né? Então eu vou pensando, às vezes é melhor a gente pensar no pior cenário do que ficar pensando em vários desfechos ruins, né? Eu posso pensar, por exemplo, se eu perder o emprego, o que eu vou fazer nessa situação, né? Eu tenho uma reserva. Eu tenho alguém que eu possa me ajudar, que eu possa contar? Como é que estão minhas contas? Então, assim, se eu ficar pensando só em coisas que eu não posso resolver, isso não vai me ajudar. Outra coisa muito importante, eu preciso contestar a minha preocupação. Então, às vezes, eu vejo pessoas que nem saem de casa, por exemplo. Claro que essa questão do Covid, às vezes, a gente fica muito perdido, muito confuso, são muitas opiniões, mas às vezes as pessoas não estão saindo de casa e estão com uma preocupação de não dormir, mas ela nem tem contato com outras pessoas, ela está se prevenindo ao máximo, então, às vezes, o nível de ansiedade está muito, muito grande. Então, às vezes, eu preciso identificar, acho que foi a Angélica que falou a questão da catastrofização. A catastrofização, ela é um erro de pensamento. Então, eu preciso identificar se eu estou tendo algumas distorções do meu pensamento. Se eu estou catastrofizando, o que é catastrofizar? É eu imaginar um cenário muito pior do que ele é, né? Eu só imaginar coisas ruins. Outro erro de pensamento, distorção de pensamento, é tentar adivinhar o futuro, né? Eu acho que eu posso prever o futuro e a partir dessa minha previsão eu começo a ficar ansiosa, começo a ficar preocupada, eu começo a não dormir, a ter diversos outros sintomas.
Eu posso super generalizar. Isso também pode me trazer uma preocupação. Eu tive um problema em uma situação e eu estou generalizando em várias outras. Pensamentos do tipo e se? É o pensamento típico do ansioso, né? Ele fica sempre pensando em várias coisas que podem acontecer. E se eu for demitido? E se meu colega de trabalho não gostar de mim? E se eu tenho que apresentar esse trabalho? E se não for legal? E se as pessoas não gostaram? E ela fica presa nesses pensamentos. Então, como que eu posso contestar a minha preocupação para ver se ela realmente faz sentido? Primeiro, você tem que pensar qual a probabilidade daquilo acontecer. Quais as chances reais que você tem disso acontecer com você? Faça uma lista das evidências de que algo ruim pode acontecer. Quais são as evidências que você tem que isso realmente pode acontecer com você? Outra forma que nos ajuda a lidar com a preocupação é imaginar que conselho eu poderia dar a um amigo que tivesse a mesma preocupação que tivesse a mesma preocupação que eu. Então, às vezes, quando eu tô no meio do problema, eu não consigo enxergar a solução. Mas quando eu quando eu imagino assim, fulano, que conselho eu daria para o meu amigo nessa situação, né? Se ele me pedisse um conselho, o que eu falaria para ele? Às vezes isso ajuda porque você sai de cena, você não fica tão preso naquela situação e você consegue auxiliar, pensando no seu amigo, você consegue pensar numa solução melhor, né? E outra coisa que eu já falei, que é você às vezes imaginar o pior cenário. Às vezes quando a gente chega no pior cenário, às vezes ele não é nem tão ruim quanto a gente pensa. Às vezes o perder o emprego, você pode pensar assim, que pode até ser uma oportunidade para algo que você queria muito fazer e que você não está enxergando, que você não está identificando como uma possibilidade. Até aqui tudo bem, gente? Eu tô tentando, porque assim, é muita coisa, muito assunto, mas eu tô tentando contextualizar e tô tentando trazer para vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta. Passou muita coisa. Tem gente que tá dizendo que tá com crise de ansiedade, através da reza. Então tem várias formas, né, gente? Ó, tem outra pessoa que dizendo, tenho pensado muito, e se a pandemia não acabar tão cedo, isso agonia muito. Infelizmente é algo que a gente não tem controle, né? A gente não tem como saber. A gente tem uma perspectiva, talvez positiva, por conta da vacina, mas saber de fato a gente não sabe, né? Muito preocupada, muito trabalho, né? A gente tá realmente numa situação que boa parte de nós está sobrecarregadas. No início da pandemia a gente achava que a gente ia ter tempo livre, né? E agora não. Acho que a gente pensa que é ruim e não é tanto assim. Ficando de fora é mais fácil visualizar. Gente, passou um monte de pergunta, um monte de coisa que eu não tinha visto. Muito bom, analisar a improdutividade das nossas preocupações. Muitas vezes, essas nossas preocupações, elas só nos levam para nos deixar mais perdidos em relação à nossa tomada de decisão, né? E a gente acaba ficando improdutivo. É isso mesmo. Ok, vamos lá para a próxima. Focalizar na ameaça mais profunda. Muitas vezes, gente, o que acontece? Essas dicas que eu tô dando para vocês, depois eu vou indicar, de um livro chamado Como Lidar com as Preocupações, do Robert Lehy. E depois eu vou mostrar a foto dele aqui para vocês, mas é um livro bem interessante, bem completo, que fala sobre todas essas preocupações. Eu vi vários profissionais aqui da área, é bem interessante. É um livro também bem fácil para o público leigo ler e entender um pouquinho mais sobre isso. Muitas vezes, as nossas preocupações, muitas vezes não, na verdade, as nossas preocupações, elas estão ligadas às nossas crenças. Então, geralmente, a gente não se preocupa com tudo. Até aqui, ó, colocaram, como lidar com as preocupações, 7 passos para impedir que elas paralisem você, é do Robert Lehy. Então, anotem aí essa dica, tá, que vale muito a pena vocês terem esse livro. Então, o que acontece? A gente não se preocupa com tudo, né? É humanamente impossível a gente ficar preocupado com tudo.
Então, a gente tende a focar nas preocupações de acordo com as nossas crenças. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós temos as crenças nucleares, né? Que são aquelas crenças que muitas vezes que foram adaptativas durante um bom tempo, mas elas acabam nos paralisando, nos dificultando, às vezes, de ter alguns comportamentos funcionais. Então, algumas dessas crenças pode ser uma crença de abandono, de que as pessoas vão me abandonar, uma crença de imperfeição, de que tem sempre algo errado comigo, uma crença de que eu tenho que ser visto como superior. Então, essas crenças, quando uma determinada situação esbarra nessa minha crença, isso tende a me deixar mais preocupado. Então, pensem aí se de repente você tem uma crença de que as pessoas não gostam de você, de que as pessoas vão te abandonar. Então, qualquer situação que você perceba que às vezes aquele colega está estranho, uma situação em que o seu parceiro também está meio estranho, você começa a achar que isso pode ser um indicativo de que ele pode te abandonar, de que ele não gosta de você. Isso vai te deixar mais preocupado. Então, uma preocupação, ela sempre tem um pensamento por trás. Lembra, a preocupação ela é um comportamento. Antes disso vem uma emoção, que pode ser uma ansiedade. Eu posso estar triste, ficar preocupado. Várias emoções podem ocasionar na preocupação, mas principalmente é a ansiedade. A ansiedade que é o que está relacionado ao futuro. Então, eu posso ter algum pensamento de que aquela pessoa vai me abandonar, de que aquela pessoa não gosta de mim. Então, eu preciso, na hora que eu estou preocupada com algo, né? Além de analisar se é algo que está sendo produtivo ou não, é bom eu pensar o que está por trás daquela minha preocupação, né? O que realmente está me fazendo pensar naquilo. Tem uma pessoa aqui dizendo: tenho sempre me sentido que algo ruim vai acontecer. Começa a ter dificuldade para a rotina diária, taquicardia, boca seca, sudorese, vertigem, tudo leva a maximizar os acontecimentos. E aí leva à inércia, né? Que é um outro comportamento, a inércia, a paralisação. Então, se eu acho que algo ruim vai acontecer, eu também, lembra lá da primeira regra das pessoas altamente preocupadas, se eu acho que isso pode acontecer, se existe qualquer possibilidade, então isso vai acontecer, eu vou me preocupar com isso, é minha responsabilidade me preocupar com essa situação. Agora imagine o tanto de milhões de coisas que podem acontecer se a gente vai ficar preocupado com todas elas, né? Então, como a Edenia falou aqui, começa a ter algumas reações físicas, né? E isso atrapalha na sua rotina, paralisa, faz com que você fique ruminando pensamentos. Me perguntaram também lá na caixinha, ruminação é a mesma coisa que preocupação? Não, preocupação pode levar a uma ruminação, mas não quer dizer que é a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ok, gente. Então, por que é importante a gente analisar essas crenças nucleares? Porque dependendo da crença que eu tiver, eu estou enxergando aquilo com uma determinada lente, né? Então, eu posso ter duas pessoas diante de uma mesma situação, enxergando a mesma situação de formas diferentes, né? Então, eu posso ser uma pessoa mais preocupada, enxergando as melhores possibilidades, os melhores cenários, e a pessoa que está, um amigo, o marido, né? A pessoa que está do meu lado, pensa que eu tô sempre catastrofizando. Isso já deve ter acontecido com vocês, né? Ou você é a pessoa que catastrofiza, ou de repente você já viu alguém que tá sempre catastrofizando, tá sempre pensando ao lado negativo das coisas, o que de ruim pode acontecer, e às vezes você tá super tranquilo e fica super ansioso. Tá dizendo aqui que é ela mesma. Então, às vezes acontece, né? Às vezes a gente começa até a deixar o outro ansioso por conta do nosso excesso de preocupação. Outra regra, gente, outra forma de lidar melhor com isso é transformar o fracasso em oportunidade. Então, se algo tá me deixando preocupado, se eu tenho pensado que eu posso fracassar em determinada situação, existe uma autora, que é a Carol Dweck, que ela fala muito sobre isso, que é o focar no que eu posso me esforçar mais, né? E que às vezes a gente tem um pensamento de que a gente precisa ser bom em tudo, né? E a gente
Não pensa que a gente pode melhorar, que é apenas o nosso comportamento que talvez falhou na determinada situação. A gente pode vir com a nossa crença de que nós fomos um fracasso, de que nós não fazemos nada certo. E isso também te ajuda, te deixa ficar preocupado, né? Então, às vezes é importante pensar, será que os seus padrões não estavam muito elevados? Né? Será que não é o momento de você, às vezes, até ter um pouquinho mais de compaixão com você mesmo, né? Autocompaixão, e ver que você pode se esforçar mais em uma outra situação, né? Tem pessoas que se cobram demais, que se exigem demais, e isso acaba sendo um problema, né? Aqui, o Rafael está dizendo, a NASA não envia generalistas no espaço, só envia especialistas, né? Então não dá para saber de tudo, né? Às vezes é importante se especializar em alguma coisa. É importante também eu focar no que eu posso controlar, né? Não adianta eu focar no que eu não consigo controlar. A sensação de que eu poderia ter feito melhor, a Edênia tá falando aqui, né? Então, eu posso pensar nisso, sim, como uma forma de que... Mas não que eu fui fracassado, que o meu comportamento foi fracassado. Falei da Carol Dweck, não terminei. Carol Dweck fala sobre a questão do mindset fixo e o mindset de crescimento, né? No mindset fixo, eu fico muito focado de que a inteligência, né, é algo que vem comigo e que eu não posso melhorar. Então, ou eu sou inteligente, ou eu tenho competência e habilidade para aquilo, ou eu não tenho. E a mentalidade de crescimento eu vejo justamente o contrário. Eu tenho possibilidade de crescer a partir do momento que eu estudo sobre aquilo, que eu me esforço sobre aquilo, e aí aquilo se torna uma oportunidade de crescer. Alguns externos são ansiedades com consumismo excessivo no ato de comer, além de comportamentos autolesivos. Exatamente, é uma forma de lidar com a ansiedade. E assim, tem uma característica até engraçada. A gente pensa, a preocupação ela está muito ligada com a ansiedade. Mas a preocupação ela acaba sendo também uma estratégia para me manter menos ansioso. Mas como assim, Larissa? Né? Eu confesso até que isso para mim é algo que eu aprendi agora, né? E eu fiquei bem confusa quando eu li e eu acho que é interessante falar aqui para vocês. O que acontece? Quando a gente está preocupado, a gente está focado no pensamento, né? Eu estou pensando naquilo. Geralmente as pessoas muito preocupadas já devem ter ouvido falar, você pensa demais, né? Respondam aí se vocês que são preocupados. Se vocês já ouviram, você pensa demais, você perde muito tempo pensando nisso, ou vê coisas ruins. Então, às vezes, a pessoa que ela é muito ansiosa, quando ela foca no pensamento, acaba sendo uma estratégia compensatória. Quando eu estou focada no problema, pensando naquilo, eu acabo diminuindo a minha ansiedade. Às vezes é uma forma de eu não lidar com a minha emoção. Então, por eu não saber lidar com a minha ansiedade, eu acabo focando no pensamento, no problema, e aí isso acaba diminuindo a minha ansiedade momentaneamente. Acaba sendo uma estratégia compensatória. Aquilo, de certa forma, me alivia, me ajuda a não lidar com a minha emoção, a fugir da minha emoção. Mindful também é uma estratégia para reduzir a ansiedade? Sim, eu vou até falar sobre ela, né? Muitas vezes a gente quer assumir o controle de tudo, né? E a gente não foca, né? E é importante, sim, eu focar naquilo que eu tô fazendo. Se eu tô pensando em milhões de coisas, eu não tô focando, né? Então, o Mindful também ajuda bastante. Ter atenção plena no momento presente é importante. Tentar, que é aquela coisa que eu falei para vocês, que é você tomar distância, retirar da cena, aceitar suas limitações. Isso tudo é você encarar a situação, olhar para ela naquele momento de uma forma mais consciente, né? Mais plena, com mais atenção. Outra coisa, deixa eu ver o que eu separei aqui, que é muita coisa para eu não esquecer de falar para vocês. Em relação ao fracasso, gente, algumas coisas que eu separei aqui para falar para vocês. Que eu posso pensar em relação a isso. Eu não fracassei, o meu comportamento é que falhou, porque eu vejo muitas crenças de fracasso deixando as pessoas preocupadas. Isso é muito comum, né?
Então, eu posso aprender a partir do fracasso, eu posso ser desafiado pelo fracasso, eu posso me esforçar mais. Talvez eu não tenha sido um fracasso, né? Aquilo que eu acho que foi um fracasso talvez não tenha sido tudo isso que eu estou imaginando, eu estou catastrofizando. Eu posso focar o que eu consigo controlar. Será que eu estabeleci a meta correta naquela situação? Será que eu não exigi demais, né? Será que os meus padrões não estavam muito elevados? Tudo isso são formas de você aprender a lidar com o fracasso. Use as emoções em vez de se preocupar com elas. E era o que eu estava falando um pouquinho para vocês, né? A preocupação faz com que você não encare o impacto emocional das suas experiências. Porque você está pensando, você não está sentindo. Então a gente foge de sentir e acaba tendo esse tipo de situação. Na perda de bons relacionamentos com os filhos. É como se o cérebro entrasse em hiperprodução de pensamentos negativos. Exatamente, é isso mesmo, Edenha. Eu me preocupo com tantas coisas, penso em tantas coisas ao mesmo tempo, que a única coisa que consigo fazer direito é dormir. Aí estagno completamente. Por isso é importante aquela coisa do mindful, né? Você focar. Primeiro, preciso saber se essa preocupação ela vai me levar a algum lugar. Ela é produtiva? Vai me ajudar? Pensar sobre isso? Tem uma solução sobre esse problema ou não? Ou é algo totalmente improdutivo, né? Eu tô, será que estabelecendo uma cadeia de problemas e não chegando a lugar nenhum? Já deve ter acontecido com vocês. Você vai pra cama pensando em uma coisa, quando você vê já tá em outra completamente diferente, né? Que é justamente essa cadeia de problemas que a gente vai criando, de preocupações. Assumir o controle do tempo é uma outra forma de lidar com os nossos problemas, com as nossas preocupações. A percepção do tempo é a parte fundamental da preocupação. Se você acredita que não tem tempo suficiente, ficará preocupado por não conseguir lidar com as coisas que podem acontecer. Então é importante, aqui a Aline falou sobre passar para o papel os nossos problemas. Ajuda, né? Eu pensar quais são as coisas que eu tenho que resolver. Agora sim, não é colocar tudo no papel não, né? Qualquer preocupação colocar no papel. Eu tenho que pensar se aquilo é produtivo e de que forma eu vou resolver. Aí eu vou passar para a solução de problemas, né? Se é algo que é produtivo, é algo que eu posso agir em cima disso, então eu vou passar para a resolução de problemas. Aí eu posso sim colocar no papel. Se eu tenho controle do tempo, se eu tenho controle das minhas atividades, eu posso, o que me ajuda a desenvolver um plano de horários, né? Eu vejo que às vezes muitas pessoas têm muitas atividades a fazer, não conseguem focar e acabam ficando preocupadas, porque acabaram colocando tantas coisas no seu dia, no seu mês ou como metas que não conseguem cumprir. Então, desenvolver um plano de horários é importante. Aprender a dizer não, gente, é super importante, né? Se você diz sim para tudo, você vai ter dificuldade em assumir o controle do tempo, em conseguir resolver os problemas que você tem para resolver, em conseguir dar conta, né, das coisas que você precisa resolver. A preocupação de todo, ela não é ruim. Ficar ruminando sobre ela é que é ruim. Ficar pensando numa preocupação improdutiva é que é ruim. Pensando que não temos mais controle de situações que nos sentimos impotentes. Infelizmente, lembra que eu falei da questão de achar que tem certeza de tudo? A gente quer ter certeza de tudo, mas na verdade a gente precisa encarar que a gente não vai ter certeza de tudo, né? Em muitos momentos, em muitas coisas a gente não vai ter. E aí a gente fica nessa preocupação que acaba sendo improdutiva. Aqui falaram e vai virar um livro, né? Se você anotar todos os problemas no papel, é isso mesmo. Se a gente for colocar tudo no papel, todas as preocupações, a gente acaba não sendo produtiva, né? Isso acaba não ajudando. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? De forma geral, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, assim, fazendo um resumo de quais são de que dicas eu daria para vocês, para você aprender a lidar com a sua ansiedade. Primeiro, com a sua preocupação, né? Seguida, muitas vezes, da ansiedade, que é a emoção que mais acompanha a preocupação.
Primeiro, identificar se a sua preocupação ela é produtiva ou ela é improdutiva. Tem algo que você pode fazer por ela? Ela realmente, existe uma solução ou uma possível solução? Claro que não dá para pensar em todas as soluções possíveis, né? Mas pensar se ela é produtiva, se ela é improdutiva já ajuda bastante. Segundo lugar, aceite a realidade e comprometa-se com a mudança, né? Tome distância, suspenda os julgamentos, aceite as suas limitações, veja como você vai encarar essa nova realidade para poder ajudar você a lidar com essa preocupação. Deixa eu baixar aqui. Conteste a preocupação, ela realmente é real? Será que você não está catastrofizando? Será que não tem algumas distorções cognitivas aí? Será que você não está preso no e se? Será que existe probabilidade disso acontecer? Quais as evidências que você tem de que isso realmente pode acontecer? Como você daria um conselho para uma amiga que está na mesma situação que você? São formas de você contestar a sua preocupação, para ver se os pensamentos que você está tendo são reais ou se eles estão disfuncionais e estão atrapalhando mais do que ajudando. Focalizar na ameaça mais profunda. Pensar nas suas crenças. Será que não são as suas crenças que estão atrapalhando em relação a essa preocupação? Transforme fracasso em oportunidade. Então, algo que você não foi tão bem, você pode pensar como uma oportunidade. Não porque você é um fracasso, mas talvez naquela situação não tenha sido tão bom. Mas você pode melhorar, você pode ver onde você falhou e agir de uma forma diferente em outro momento, né? Analisar também se seus padrões não estão muito elevados. O perfeccionismo também atrapalha bastante, né? As pessoas que são muito perfeccionistas, elas têm uma exigência muito alta em relação ao que, tanto em relação a elas mesmas, quanto em relação às outras pessoas. Então, elas acabam ficando muito presas no que as pessoas vão pensar delas, no que as pessoas vão dizer do meu comportamento, o que as pessoas vão achar de mim, será que o meu trabalho é legal, será que eu vou ser reconhecido, né? Será que eu não vou passar vergonha? Então, às vezes, o perfeccionismo também faz você ficar paralisado, você deixar de fazer uma atividade porque ela não está perfeita, não está do jeito que você quer, você fica só focando no fracasso que pode ser e não no que você pode aprender apresentando aquele trabalho, apresentando uma live, por exemplo, fazendo um trabalho, às vezes começando com um trabalho voluntário, se for o caso, né? Então, é importante você pensar também se você não está sendo muito perfeccionista em algumas situações. Usar as emoções em seu favor, em vez de se preocupar com elas, né? E também assumir o controle do tempo, que eu acho que isso também é primordial. Eu vejo muitas pessoas perdidas no que fazer, porque elas acabam tendo muitas atividades e acabam ficando extremamente preocupadas porque elas não se organizaram, elas não desenvolveram um plano de horários. Então, a expectativa delas acaba sendo frustrada por conta dessa falta de organização, por não saber dizer não, por exemplo, em muitos momentos. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Obrigada. Essa live vai ficar salva, eu vou deixar salva, tá? E possivelmente depois deve ir pro YouTube da Cognitiva. Descobri com a live que não sou tão ansiosa, faço lista de evidências. Exatamente, Cláudia, isso ajuda bastante. E assim, gente, é importante a gente recolher a nossa ansiedade. A ansiedade faz parte, todas as emoções, elas são importantes. A raiva é importante, ela tem uma função. A ansiedade, ela tem uma função. A ansiedade, ela nos faz agir, né? Dentro dessa situação que a gente vive, a ansiedade e o medo, eles são adaptativos, eles são até uma forma de a gente se cuidar. Se a gente não tiver medo,
se a gente não ficar ansioso com todas essas notícias, né? A gente não vai usar máscara, a gente não vai usar os cuidados que a gente tem que fazer em casa. Às vezes uma ansiedade, ela pode me fazer me preparar. A ansiedade, ela nos prepara para uma determinada situação, né? Então, se eu vou apresentar um trabalho, se eu vou apresentar uma live, se eu vou fazer uma prova e eu estou ansiosa, uma ansiedade que me leva a estudar mais, que me leva a buscar o assunto, ela está sendo positiva, ela está me dando... o meu comportamento diante dela está sendo positivo, que é estudar, que é fazer algo em relação a que vai ser mais assertivo, que vai ser mais funcional. Agora, se eu ficar só me preocupando que eu vou fazer uma live, que eu vou fazer uma prova e que vai ser ruim, e que eu não vou ter um bom resultado, que as pessoas vão rir de mim, né? Então, claro que pode acontecer de eu não me sair bem na prova, claro que pode acontecer de eu apresentar uma live e nem todo mundo gostar. Isso são coisas que podem acontecer, né? Mas se eu pensar, se eu estudei, né, que são as evidências que a gente estava falando, eu estudei, eu me preparei, eu revisei, né, no caso de fazer uma prova, por exemplo, vou fazer um Enem, eu estudei, eu me preparei, eu fiz exercício, eu revisei com meu colega, eu, né, já fiz aquele assunto, já estudei aquela disciplina, já assisti as aulas online. Então, isso me dá a chance de acreditar que aquilo vai dar certo. Os meus comportamentos estão sendo assertivos. Se eu ficar só na preocupação, isso não vai me ajudar a ter um bom êxito, né? Porque isso pode me paralisar. Aqui estão pedindo live sobre perfeccionismo. Vamos organizar. Perfeccionismo, gente, é algo, assim, é realmente um assunto que dá pra gente falar sobre bastante tempo. E é algo que eu converso muito com os meus pacientes, quem é meu paciente sabe disso. Existe um exercício terapêutico para não ficar tão preocupado? A respiração ajuda, né? Você fazer uma respiração diafragmática. Você focar, né? Você pensar se é produtivo, se não é produtivo. A atividade física, gente, é algo que ajuda bastante. E todas essas dicas que eu dei aqui, né? Acho que vão ajudar. Eu vou deixar lá no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, meu Insta é @psicóloga Larissa Quaresma. Eu vou colocar essa semana lá algumas dessas dicas que eu deixei aqui para vocês. E aí vocês podem pegar lá também. O tema preocupação é um tema bem extenso. O livro, eu já indiquei aqui o nome para vocês, tá? Mas eu vou deixar lá no meu Instagram também a foto do livro para vocês verem. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que essa próxima semana a Renata vai divulgar um curso que ela vai fazer sobre ansiedade. O curso vai ter um preço super especial, né, para justamente ajudar esse momento que a gente está vivendo. E nos primeiros dias de lançamento, ele vai ter um valor diferenciado. Então, entrem, quem não segue ainda a Cognitiva, passa a seguir, acompanha aí durante a próxima semana. Eu acho que vão ter uns 3 ou 4 dias que esse curso vai estar com valor especial. Vai ser um curso para leigos, tá? Não vai ser um curso... claro que profissionais também podem fazer, mas ele é voltado, você não precisa ser psicólogo nem psiquiatra para fazer, vai ser para qualquer público, então é um assunto que está muito recorrente e que a gente tem recebido muito no consultório, né? Todos nós estamos muito ansiosos, muito preocupadas, né? E às vezes caminhando por uma preocupação não produtiva. A preocupação é apenas um dos temas da ansiedade, tá? Então, quem fizer o curso vai ouvir falar desse tema da preocupação e de muitos outros. A Renata vai estar falando em como regular melhor a ansiedade, como criar estratégias, né, para aprender a lidar melhor com essa emoção que muitas vezes acaba chegando para a gente de uma forma desagradável por a gente não saber como lidar com elas. A live vai ficar gravada, tá? Então, quem chegou no final... vai poder assistir, eu vou deixar salvo aqui. E esse curso de ansiedade vai ser online. Eu vou divulgar também lá no meu Instagram. Então, quem é meu seguidor e está participando aqui, eu vou divulgar lá também para vocês saberem. Mas quem está aqui já pode começar a seguir a Cognitiva, porque a gente sempre tem cursos bem interessantes, tanto voltados para os profissionais como para o público leigo. É isso, gente. Eu espero ter ajudado, tá?
É um assunto muito importante, né? Então, se vocês acham que pode ajudar alguém esse tema, enviem, porque a live vai ficar salva. E eu espero ter contribuído aí com vocês. Toque, ansiedade e preocupação. Ainda não escolhi o que me enquadra. Dália Alcogel. Gente, toque já é um transtorno, né? Então, quem quiser conhecer sobre toque, tem uma live sobre isso com a doutora Bárbara aqui no Instagram, já falei no início, né? Tem uma live sobre isso. Então, se você acha que você pode ter adquirido toque na pandemia, aqui, se você buscar no IGTV, você vai encontrar essa live, tá? E é isso. Espero ter ajudado, espero ter deixado vocês menos preocupados, né? E que vocês consigam usar a preocupação de uma maneira mais assertiva, mais produtiva, para que vocês consigam lidar melhor com a ansiedade ou com outras emoções que estejam incomodando nesse momento que a gente está vivendo. É isso. Obrigada pela participação de vocês. Tchauzinho, pessoal.